Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de Jefté e Sansão. A gente segue lá no livro de Juízes e hoje nós vamos falar aí de Jefté e Sansão. E o tema da aula de hoje é fracassos em meio à vitória. E a gente vai entender que tipo de fracassos aí esses dois juízes que ao mesmo tempo foram extremamente valorosos ali, usados por Deus, mas também ficaram ali marcados ali por muitos fracassos. E é interessante que a Bíblia não esconde esses fracassos, né? E o que a gente vai tratar hoje? A gente vai ver que novamente o tal do ciclo dos juízes se repete. Nós vamos ver também um líder que foi por acaso. Será que foi mesmo por acaso? Muita gente fala que Jefté foi um líder ao acaso. Será? Vamos ver. Nós vamos ver um voto terrível e totalmente desnecessário que é feito por um desses juízes. Também vamos ver uma guerra que foi totalmente desnecessária, um morticídio totalmente desnecessário. Vamos ver também aí um dos Vingadores aí ao lado do Capitão América, ali ao lado do Thor, cada um deles ali. A gente tem um super-herói aí na Bíblia também. E vamos ver uma vida que foi desperdiçada, uma vida que poderia ter feito muito mais do que efetivamente fez. Então esse é o conteúdo da aula de hoje. E onde é que a gente está? A gente está exatamente aqui em Juízes 10, de 6 a 8. Que quem pode ler? Esse texto que está aí na tela. Só ler o que está na tela. Quem consegue ler para a gente? Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor, e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Perfeito, perfeito, maravilha. Então, assim, nós estamos aqui exatamente depois de Baraque, depois de Gideão ali, depois de Débora. E aí, logo depois de todo aquele livramento, toda aquela história magnífica que vai acontecer ali com o pessoal, depois de tudo aquilo magnífico que vai ter acontecido, todas aquelas histórias bonitas que nós vimos na aula passada, de livramento ali, de Gideão, um cara ali só com 300 ali, lutando com uma quantidade gigantesca de inimigos e sendo vitorioso. Depois de todo esse livramento, o que acontece? O ciclo do juízo vai se repetir. O ciclo do juízo vai se repetir. Exatamente aquela mesma coisa. O povo peca, aí Deus vai lá, pune, aí depois disso o povo fica desesperado e pede ali para Deus livrar ele. Deus livra, e aí o que acontece? Vai acontecer tudo de novo. Esse é o tal do ciclo dos juízes, que vai se repetir sem fim ao longo do livro. É um livro que ele vai ficar nisso o tempo inteiro. O autor, ele não... É aquilo que eu falei no começo. É interessante que a Bíblia ela não esconde o lado ruim. Né? Ela mostra o milagre, ela mostra as coisas legais, as coisas sobrenaturais, aqueles grandes heróis que a gente vê na Bíblia, pessoas magníficas como Abraão, Isaac, Jacó, José, todos esses caras, e a Bíblia não esconde quando eles pecam, não esconde quando Davi cai, não esconde quando Moisés vai lá e faz aquilo que não deveria, não esconde, a gente vai ver os pecados ali que Jefté, que Sansão cometem, e no livro de Juízes fica muito latente, né, que o que acontece esse ciclo, né, de punição sempre acontecendo de um ponto atrás do outro. O livro de Juízes ele tem quase aí 300 anos de história e isso se repete sem parar. Na aula passada nós vimos esses dois juízes, né, que são Débora e Gideão, e também falamos um pouquinho de Baraque, né? E agora a gente vai falar de Jefté e de Sansão, esses dois líderes aí. É interessante que Jefté significa Deus abre e Sansão pequeno sol. Então são esses os nomes aí
que eles acabaram recebendo. E sabe que na cultura hebraica você tem uma importância muito grande para o nome, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais aí de Jefté. Quem foi Jefté? Jefté ele vai atuar ali nas tribos transjordânicas, ou seja, na metade da tribo ali de Manassés, na tribo de Gad e na tribo de Ruben. Então ele vai atuar aqui nessa região, que é do lado o lado leste do Jordão, né? E ele vai atuar aqui. Lembrando que os juízes, a esmagadora maioria das vezes, não vai ter uma atuação por todo Israel, diferente do que nós tínhamos lá com Moisés, que nós tínhamos com Josué, que depois teremos lá com Saul, Davi e tal, que esses caras atuavam em toda a região de Israel. Os juízes vão atuar em regiões locais. Então tem aqui cada um deles, outros que a gente acabou não falando tanto, Sangar, Elon, Tolab, Dom. Esses caras atuaram ali em lugares específicos. Então a gente teve o primeiro juiz ali, que foi Otoniel, que atua em Judá. Depois você vai ter Sansão, que vai atuar ali entre a parte de Dan e a parte de Judá. Mas Jefté vai atuar do lado de lá do Jordão. E ele vai traçar algumas batalhas aí muito grandes aí com os amonitas, que é o que a gente vai ler. Mas tá, quem foi Jefté? Jefté ele foi um filho bastardo. Quem pode ler para a gente Josué 11:1? Josué, desculpa, Juízes 11:1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Então, olha que interessante. Uma coisa aqui que é importante gravar na nossa cabeça é que essa região aqui, essa região bem central que tinha aqui da parte transjordânica de Israel, era chamado de Gileade, justamente pela importância que esse cara teve. Gileade, então essa foi chamada a terra de Gileade. Tem até algumas cidades aqui, uma cidadezinha aqui em cima que chama Ramote Gileade. Então a terra de Gileade. Então a gente vai passar a ouvir dentro do livro de Juízes, a gente não pode esquecer que é um livro que tem 300 anos de história e tal. Então em alguns momentos eles começam a chamar essa terra de Gileade. Então a gente precisa entender que Jefté era um dos filhos desse cara, mega importante, mas era um bastardo. E aí o que acontece? Ele é expulso de casa. Quem consegue continuar a leitura aí no 2 e 3? Versículos 2 e 3. Mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então, olha que negócio interessante. Esse cara aí que é um filho bastardo, ele é filho aí de uma prostituta, então os outros irmãos de Jefté, os filhos legítimos de Jefté, de Gileade, os irmãos de Jefté olham para ele e falam: brother, tu não vai ter herança nenhuma com a gente aqui não. Tu cai fora daqui, você não é filho legítimo. Sai daqui. E ele é expulso, cara. Ele é expulso totalmente da casa dele. E aí o que acontece com o Jefté? Esse cara vai virar um chefe de gangue, praticamente. Ele vai virar ali um chefe de uma gangue. E aí ele vai viver ali praticamente como um... A Bíblia ela não deixa muito claro, mas quando ela traz essa conotação aí de homens vadios, alguns colocam homens maus, é como se realmente ele fosse ali o líder de uma escória ali do povo. E é interessante que isso vai se repetir depois lá na história de Davi. Tem um momento ali de Davi que também é uma galera má ali fica em volta ali embaixo da liderança de Davi. Isso acontece com Jefté. Só que o que acontece com Jefté? A Bíblia ela não deixa claro quanto tempo se passa entre a expulsão dele da casa dele até que ele começa a ser esse líder aí dessa gangue aí, a gente pode chamar assim. Só que o que acontece é que o próprio texto, lá logo no começo, fala que ele era um filho bastardo, mas é que ele era um guerreiro valente. E aí o que acontece é que ele acaba se destacando demais na liderança daquele próprio bando. E tem um texto bastante interessante que a gente poderia ler aí, que é de Juízes 11, de 4 a 10. Quem pode ler para a gente esses 6 versículos aí?
porque a gente vê que tem uma mudança na cabeça dos líderes de Gileade. Quem pode ler esse texto para a gente? Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Então, olha que texto interessante. Aquele cara que era considerado a escória é expulso de casa, ele sai da casa dele ali com a sua honra totalmente manchada, tanto que ele não tem nenhuma outra alternativa a não ser se juntar a outros ali da mesma estirpe dele ali, né? Outra escória igual ele. E aí, de repente, esse cara começa a se destacar dentro desse grupo, dessa liderança desse grupo, e se destaca tanto ali exercendo a liderança como sendo um guerreiro ali valente, alguém que estava à frente de uma tropa, porque era isso que esses homens vadios, esses homens maus era uma tropa, que o povo de Gileade começa a olhar para esse cara e fala assim, esse cara tem as qualidades que nós precisamos para que seja alguém que nos lidere contra os amonitas que estão ali nos assolando há 18 anos, que era esse o estágio que estava acontecendo. Então, será mesmo que Jefté foi um líder por acaso, como algumas pessoas falam, ou ele efetivamente tinha características que o colocavam ali numa posição de destaque? Porque eu fico imaginando como é que seria o orgulho ferido ali dos líderes de Gileade, que tiveram ali que, primeiro, que se colocar numa posição de falar assim, nós erramos ao te expulsar, e quando ele tá conversando com esses líderes e fala assim, vocês estão me chamando mesmo para eu liderar vocês? E aí ele reafirma isso, ele pede para reafirmar, e aí o que esses caras respondem para ele? Na prática está dizendo assim, cara, você não vai ser só o nosso líder durante a batalha, você vai ser o nosso líder depois que a batalha acabar. Então era mais ou menos quase que dando uma carta branca para ele ser um cara que vai ficar no poder até morrer. Então eu fico imaginando o orgulho ferido desses líderes de tendo que voltar ali atrás e desfazer um negócio que eles tinham feito para poder trazer esse cara. Tamanho deveria ser o destaque que ele tinha, tamanho deveria ser as características que ele devia ter de uma maneira completamente fora do normal, para que eles olhassem para esse cara e falassem, você precisa ser o nosso líder, você precisa ser aquele que vai liderar a gente contra os amonitas. E é legal também ver que Jefté ele não deixa que o orgulho dele o impeça de aproveitar essa baita dessa oportunidade. Porque ele poderia, não, vocês me expulsaram, agora vocês aí que se viram, vocês aí que acham aí alguém para liderar vocês, é eu que estou louco, que vou lá na frente lutar contra os amonitas. Lembrando, a gente não pode esquecer que quando naquela época você tinha aí um guerreiro que estaria liderando o povo contra a batalha, não era igual essas batalhas que a gente assiste em filme, em que o rei fica lá atrás, só dando ordem para os outros, fazendo as coisas, os generais ficam só mandando as tropas e tal. Não, naquela época o cara ali que era o líder, esse cara é o primeiro que vai para a linha de frente, é o primeiro que sai correndo, é o que sai correndo na frente dos outros, é onde vai para onde a batalha está mais intensa. Ele poderia simplesmente virar e falar assim, não vou fazer nada disso, eu não vou liderar vocês, mas ele não deixa o orgulho dele falar mais alto, aceita essa oportunidade e ele vai ser o líder de Israel. E olha que interessante, no primeiro momento, a gente não vai ler porque é um texto bem longo, né? Mas ele manda uma mensagem para o rei lá dos amonitas, ele manda uma mensagem para ele. E fala assim, o que vocês estão fazendo está errado, porque vocês estão invadindo aqui a nossa terra, vocês estão invadindo aqui a terra de Israel, a terra aqui de Gileade,
e vocês estão falando que essa terra aí é de vocês. Espera aí, essa terra é da gente há mais de 300 anos. Ele chega a citar isso num dos textos ali que está escrito, num dos versículos, não me recordo qual, mas ele chega a falar isso. Falar, essa terra está com a gente há 300 anos. Por que vocês estão reivindicando isso agora? Por que não foi reivindicado lá atrás? Essa terra não é de vocês, essas terras deveriam ser... Se tivesse alguém que poderia, né, exigir essas terras de volta, seriam os midianitas, e não os amonitas, não vocês. Então, o que vocês estão fazendo? Sai para lá, para com isso. Ele até tenta usar um pouco de diplomacia, mas o que acontece é que o rei dos amonitas não está nem aí porque ele fala, é o que eles querem mesmo é ir para a guerra, e o que acontece é que Jefté ele vai ser alguém que ele vai liderar o povo e ele vai libertar o povo. Então eu queria que alguém lesse para a gente o texto de Josué 11, de 28 a 29, e depois a gente pular para o 11, 32 e 33. Quem pode ajudar a gente com essas duas leituras? Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Então, olha que negócio legal. A gente vê que o Espírito do Senhor se apoderou ali de Jefté, ou seja, Deus diretamente estava com ele ali lutando na batalha, liderando a batalha, e ele vai destruir os amonitas ali numa batalha quase que épica. Estavam em menor número. Quando fala assim que Israel libertou ali, a gente não pode esquecer que não é Israel inteiro. E não é nem a tribo inteira ali de Manassés, Efraim e de Gade. São só o pessoal de Gileade. Então era um pedacinho de Israel que estava lutando contra ali os amonitas, um povo que nesse momento aqui da história antiga ali do Antigo Oriente Próximo ali no período ali do Bronze II ali, um pouquinho antes da Idade do Ferro, era um povo dominante ali da região. Ou seja, é um livramento, um negócio assim maluco. Chega a ser próximo àquilo que Gideão vai fazer ali com os 300 homens lutando ali, é algo mais ou menos parecido. O impacto é algo tão grande quanto. Tamanho era a liderança que Jefté tinha para a batalha, os anos que ele viveu ali liderando aqueles homens ali vadios ali, aquele povo que deveria ser ali outros bastardos igual ele, que não deveria ter uma linhagem de importância dentro do povo. E ele é usado e ele destrói ali a região, ele vai tomando todas aquelas cidades, e ele é realmente usado por Deus e liberta a terra ali de Gileade contra os amonitas. Então nós vemos a atuação direta de Deus através da vida dele, mas a gente também vê que Jefté era um cara extremamente impulsivo e faz um negócio maluco. Quem consegue ler aí os textos que a gente pulou, que é os 2 versículos que a gente pulou, que é o 11, 30 e 31. Prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar, quando eu voltar da guerra, e eu o oferecerei em sacrifício a ti. Olha que negócio maluco, cara. Jefté é um cara ali que estava sendo usado por Deus, um cara que já tinha, nesse momento ele já está numa posição de destaque do povo, e ele faz um negócio assim totalmente desnecessário. Parece que ele quer uma garantia a mais. Da mesma forma, é legal que a gente vê, né, o ser humano sendo ser humano sempre, né? Deus chama Gideão e Gideão fala assim: olha, Senhor, peraí, é isso mesmo que eu tenho que fazer, tal? Deixa eu colocar um novelo de lã aqui, e aí se a terra estiver seca em volta e o novelo estiver molhado, tal, fica colocando Deus à prova. E aqui Jefté faz a mesma coisa. Ele faz um voto ao Senhor. Na cabeça do israelita, voto era um negócio muito sério.
você não poderia deixar de cumprir. Só que ele faz um voto que não tinha absolutamente nada a ver com a cultura israelita, que não tinha nada a ver com o conhecimento bíblico que eles tinham ali da lei. Muito pelo contrário, Deus ele condenava isso. Isso era uma prática dos povos em volta, isso não era uma prática ali dos próprios amonitas de fazer sacrifícios humanos. E é isso que Jefté está falando. Tem alguns comentaristas aí, principalmente na Idade Média, que tentaram dizer que ele estava falando sobre um sacrifício animal, mas não. O texto lá em hebraico é muito claro que o que ele está falando é que o primeiro ser humano que saísse na direção dele seria sacrificado a Deus, como se isso fosse algo que Deus quisesse, como se isso fosse algo que Deus se alegrasse, como se isso fosse algo que fizesse parte da cultura, e não faz parte da cultura judaica isso, da cultura na época lá dos hebreus. Isso é algo que a gente vai ver aqui, um sacrifício humano, e depois você vai ver só lá nos tempos de Manassés, séculos e séculos antes, já lá no final do reinado do Reino do Norte, lá com Manassés, que vai sacrificar um dos filhos dele ao Deus Mamon, se eu não estou equivocado. Então é um negócio meio maluco, como é que um juiz desse de Israel faz isso, faz um voto desse, e tem uma consequência desgraçada, uma consequência totalmente desastrosa. Quem consegue completar aí do 34 ao 40, ainda no capítulo 11? Jefté voltou para Mispá, e sua filha saiu de casa para encontrá-lo, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, porque ele não tinha outros filhos e filhas. Quando ele percebeu quem era, rasgou a própria roupa e gritou: "Ah, minha filha querida, estou envergonhado. Você é a causa do meu desprezo, meu coração está partido. Fiz um voto ao Eterno e não posso deixar de cumpri-lo." Ela disse: "Meu pai, se você fez um voto ao Eterno, faça comigo o que prometeu. O Eterno fez a parte dele, livrando você dos amonitas." Ela disse também ao seu pai: "Só vou pedir uma coisa. Dê-me 2 meses para que eu possa ir às montanhas com as minhas amigas chorar por causa da minha virgindade, já que nunca vou poder me casar." Ele respondeu: "Você pode ir." E deu ela o prazo de 2 meses. Ela e suas amigas foram para as montanhas, chorando por ela não poder se casar. 2 meses depois, ela estava de volta. Ele cumpriu o voto que tinha feito a respeito dela. Ela nunca teve relações com homem algum. Tornou-se costume em Israel que todos os anos as moças de Israel se reuniam durante 4 dias para chorar pela filha de Jefté Gileade. Então, olha que coisa maluca que acontece. Ele faz esse voto, provavelmente na cabeça dele ali, ele estava imaginando que o primeiro que saísse da casa dele ali seria algum dos servos dele, porque isso era muito comum, né? Sempre que o líder voltava da batalha, você tinha os servos ali para pegar as coisas, pegar a armadura, pegar a espada, pegar escudo, catar o cavalo. Então, na cabeça dele, acho que ele estava imaginando que alguma coisa mais ou menos assim deveria acontecer. Só que não é isso que acontece. Vem logo a filha dele ali com tamborins e com danças. Isso é algo que a gente sempre vai ver. Você vê Miriam, logo depois ali que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e o grupo lá de Faraó é morto. Miriam pega tamborins e começa a dançar e cantar. A gente vê também o cântico de Débora depois da batalha ali com Baraque. E a gente vê a filha de Jefté indo receber o pai com essa festa, com essa alegria. E aí você vê a consciência de Jefté vindo à cabeça dele, em que ele percebe que fez uma besteira impensável. É pior ainda do que a gente imagina, de você ter ali um pai tendo que sacrificar o próprio filho. Mas o texto deixa muito claro, e ainda o hebraico ele é muito, muito específico. O hebraico ele repete. Ele no original ele vai dizer assim: e ela somente era filha única, só ela. Ou seja, ele vai falar 3 vezes que só ela era filha única e ela somente era filha única de Jefté. Ou seja, Jefté não tinha nenhum filho. Como é que funcionava a cabeça de um israelita, de um hebreu nessa época aí? A gente não pode esquecer
que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, eles não tinham um conhecimento teológico, histórico, que a gente tem hoje, que a gente tem de conhecimento de Deus. A revelação vai sendo progressiva. Então Deus se revela um pouquinho a Abraão, depois Deus se revela um pouquinho mais ali para Moisés, depois Deus se revela um pouquinho mais ali para os profetas, e Deus vai revelando, até que a gente chega no Novo Testamento, em que você tem a revelação completa de Deus para o que a gente precisa. Então tem essa revelação progressiva. Então o conhecimento que um hebreu ali na época de Jefté, ele era muito limitado, principalmente quanto à eternidade. Então, o que um hebreu ele pensava? Como é que funcionava a cabeça dele? Ele entendia que a eternidade se dava através dos descendentes, em que parte dele continuava, de certa maneira, existindo através do sangue na vida dos seus próprios descendentes. Então, é como um pai que olha para o filho e vê um pouquinho de si próprio junto ali, vê ali uma mistura do pai e da mãe no filho, em que os dois olham, ali é o nariz do meu filho, mas os olhos são do meu pai. Então, ele começa a olhar ali que a criança tem o nariz dele, aí tem os olhos do avô. Então, ele via, de uma certa forma, que partes ali da descendência dele levava pedaços dele, como se ele já tivesse uma consciência ali de material genético. E, de certa forma, sim, nós carregamos material genético daqueles que viveram antes de nós. Eu carrego material genético dos meus pais, dos meus avós, e por aí vai. Então, eles tinham uma noção mais ou menos assim. Então, quando alguém dizia assim que morria sem deixar filhos, isso era uma coisa assim terrível, era algo desastroso, era algo como se estivesse ali interrompendo ali a história em que você jamais existiria e você não daria sequência à sua vida. Então era algo muito pior. Então por isso que o hebraico ele vai frisar ali que aquilo era uma consequência desastrosa em vários sentidos, inclusive nesse, em que Jefté, um grande líder, um cara ali que tinha sido usado por Deus, estava fadado a ter o seu ciclo totalmente encerrado ali. E até o autor ele coloca de uma maneira não tão explícita, né? Ele não dá detalhe de como foi esse sacrifício, mas fala que Jefté cumpre. Então ele também é uma coisa interessante, que o valor que esses caras davam para um voto, né? Quando eles faziam um voto ao Senhor, eles cumpriam mesmo. Então, nesse sentido, a gente pode ver uma honra muito grande, tanto em Jefté quanto na filha, né? Que fala, ok, você fez o voto, você tem que cumprir. Então, você vê ali o silêncio da filha aceitando que ela vai ser sacrificada, né? E a gente vê a mesma coisa, por exemplo, acontecendo com Isaac e Abraão, né? Abraão ali era um velhinho, tinha, sei lá, pelo menos 90, mais de 100 anos, né? Quando está fazendo isso, e Isaac era um garotão ali, que deveria ter perto aí de uns 17 anos, né? Quando vai ter aquele episódio do sacrifício de Isaac, né? Que Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaac. Você vê Isaac quieto, ele aceita aquilo, né? É um negócio esquisito, né, de imaginar, né? Que um velhinho de 100 e poucos anos conseguisse amarrar um garotão aí de 17 anos para sacrificar ele, né? E a gente vê essa beleza dos filhos enxergando que aquilo era um negócio sério, que ele precisaria ter esse respeito ao seu pai. E a filha de Jefté demonstra esse mesmo respeito ao voto que o pai faz, da mesma maneira que Abraão é respeitado por Isaac. A diferença é que é Jefté que fala, né, de sacrificar o filho, né? Com Abraão, foi Deus que tinha pedido para Abraão o sacrifício de Isaac, só que Deus não queria isso. Deus só queria provar Abraão. Jefté é ele que faz isso totalmente de impulsividade, né? E aí continua, a impulsividade continua. O texto segue lá no capítulo 12, de 1 a 4, e aí a gente vai ver que tem uma bagunça. Quem pode ler para a gente desde o 1 até o 6? Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zacon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas, sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu:
Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos nesta ocasião. Então, olha que maluquice Jefté, né? A gente fica olhando, é um cara assim que é extremamente usado por Deus, tinha o dom da liderança, é alguém que Deus vai levantar no meio do povo, era alguém que não era destinado a ser líder, mas Deus coloca nele ali os atributos que ele precisaria ter para ser um líder, um guerreiro ali, alguém que se destacasse totalmente, alguém que Deus tira ali do meio da escória para levar para a posição de liderança máxima do povo, e esse cara é extremamente impulsivo, faz um voto totalmente desnecessário, e aí agora ele vai ter uma guerra totalmente desnecessária entre o próprio povo, porque Gileade era um pedacinho da própria tribo de Efraim, que ele vai destruir ali, e é um negócio que é um negócio besta, né? Os efraimitas, eles já chegam ali falando, pô, por que a gente não foi para a batalha com vocês? E é interessante que nessa época aí, aliás, em quase todo o período ali de história até então de Israel, você tinha duas tribos muito fortes. Você tinha Judá e Efraim. Duas tribos ali que meio que lideravam Israel e que tinham um poder militar muito grande em relação às outras. Então, elas eram duas tribos de muito destaque. Tanto que é interessante que quando você vai ter o primeiro líder ali de Israel como um rei, Deus vai chamar de Benjamim, que era uma tribo fraquíssima, era uma tribo que não tinha nenhuma expressão naquele momento bélica, né? E não chama alguém nem de Judá nem de Efraim, vai chamar de Benjamim e Saul. Mas os efraimitas, a ideia que a gente vai ter quando a gente lê o texto de Juízes, a gente vai ver que o povo já começava a querer ter essa ideia de rei. Você vai ver toda hora no texto bíblico escrito assim, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem queria. Ou seja, já tinha uma ideia de ter alguém como rei. Então já existia meio que, entre aspas, aí, muitas aspas, tá? Mas só para entender por que eles ficam tão injuriados, já tinha mais ou menos uma corrida, né? Da onde vai vir o rei de Israel, né? Já deveria existir essa picuinha ali entre os irmãos. Então os efraimitas falaram assim, pô, vocês fizeram uma baita aí de uma vitória, por que não chamou a gente? Agora vamos destruir vocês. Você já vê que a degradação moral em que a gente estava falando ao longo do tempo, do ciclo dos juízes, ela vai ficando cada vez de mal a pior, ela vai piorando. Então já existia uma degradação muito grande. Em vez dos efraimitas ir lá e confraternizar com o pessoal de Gileade, de falar assim, pô, galera, que bom que vocês aí estão livres agora aí de Amon, tal, não sei o quê, vamos comemorar juntos. Eles não se alegram com os que se alegram, né? Pelo contrário, vão para a guerra. E aí a gente vê de novo aí a impulsividade aí de Jefté ali, que era praticamente um cara sem pavio, né? Estou vendo aí o Hulk aí, né? Não sei se vocês estão vendo, mas era mais ou menos essa ideia. Jefté era aquele cara assim, não deixa Jefté nervoso, porque senão vai ter problema. Porque aonde que ele vai para a guerra? É quando o pessoal de Efraim fala assim, vocês então são desertores, vocês não são aí de direito. Então acho que deve ter pego aquele negócio que ele tinha sido expulso da casa do pai dele, porque ele era um bastardo. Agora ele está falando que a tribo inteira dele era de bastardos, aí ele vai para a guerra. E cara, Efraim nunca mais se restabelece, ele ia ter o mesmo poder que tinha antes,
por conta desse problema que eles tiveram com Jefté. 42 mil soldados são mortos. É um número assim extremamente expressivo para a época. Os exércitos não eram tão grandes nessa época. A gente não pode esquecer que Josué, quando ele vai para a batalha, ele estava levando 40 mil soldados quando ele está na batalha lá contra Jericó. Então você está falando de 42 mil homens de Efraim são mortos. Aqui é um número significativo e muito expressivo. Então a tribo foi realmente, ele passou por dificuldades muito grandes por conta disso. E Jefté é esse cara, extremamente impulsivo, mas mesmo assim Deus usa Jefté para libertar Israel. E é algo interessante, que Jefté, cheio dos problemas dele, ainda assim é usado por Deus.